Bom dia, gente. Essa aula que a gente vai começar hoje, né? Esse assunto que a gente vai começar hoje é um assunto que vai se estender pelas próximas 2 semanas, tá? Então hoje a gente vai introduzir alguns conceitos para vocês envolvidos no entendimento, na compreensão da fisiologia da digestão. E na semana que vem a gente vai entender como vai acontecer o processo de digestão, tá? Principalmente nos seres humanos, mas também em outras espécies de animais, tá? A gente vai ver nos diferentes filos, tudo bem? Então hoje a aula vai ser super tranquila, vai ser bem informativa. E assim que a gente terminar o conteúdo, a gente vai lá para o chat online fazer os exercícios, tudo bem? Partiu! Pessoal, primeiro de tudo, vocês têm que entender que alimentação é diferente de nutrição. Por quê? Porque a alimentação ela corresponde ao ato de comer, né? De se alimentar, comer, tá? E isso não quer dizer necessariamente que você está se nutrindo, tudo bem? Você pode comer, por exemplo, uma porção de batata com bacon e cheddar, né? Super gostosa, tá? E lógico, essa porção vai ter alguns componentes necessários para o funcionamento do seu corpo. Como a gente pode ver aí, vai ter um pouquinho de carboidrato, vai ter lipídio, né, gordura, vai ter proteína que vem do bacon, tá? A gente vai ver esses nutrientes, né, que a gente chama, essas moléculas que são necessárias, que vão atuar no funcionamento do organismo. Mas você pode comer grande quantidade disso, de uma porção sozinha de batata com bacon, tipo uma barca, né, Morales? Um lanchão mesmo, e não ter tantos nutrientes disponíveis para o seu organismo quanto um lanche menor, tá? Por exemplo, composto aqui embaixo, como aqui embaixo, né? Composto por pão integral, amêndoas, frutas, e tudo mais, tá? Então, essa é a diferença, tá? E é uma diferença muito importante que vocês saibam, porque entra diretamente em várias discussões sociais, tá? Eu vou disponibilizar o texto lá para vocês no WhatsApp, mas o que é interessante a gente saber? Que o conceito de nutrição, né, na verdade, a disponibilidade de nutrientes, ela vai variar muito entre as classes sociais, tá? E essa disponibilidade de nutrientes também, ela vai se relacionar com as regiões, por exemplo, no Brasil, onde as pessoas moram, tá? Regiões como o Norte e Nordeste, as pessoas costumam comer mais alimentos in natura, tá? E nas regiões mais no Centro-Sul, as pessoas comem alimentos mais ultraprocessados, que têm uma menor variedade de nutrientes, tá? Então tem essa questão. Outra coisa, alimentos ricos em nutrientes, muitas vezes eles podem ter um preço muito maior do que aquela promoção que a gente vê de 2 lanches por R$ 15 em algum fast food, tá? Então é importante a gente saber bem essa diferença entre comer e se nutrir, tá? Porque ela é diretamente relacionada com a nossa sobrevivência, tudo bem? Vejam bem, uma pessoa, por exemplo, que ela é muito magra, nem sempre ela é subnutrida, tá? Ela só é uma pessoa que tem pouca massa, pouco tecido adiposo no corpo, tá? Mas na sua alimentação, ela tem todos os nutrientes necessários para o crescimento, manutenção e reparo das células e do organismo, né? Que ela está super nutrida. Ao mesmo tempo que uma pessoa obesa, ela pode estar desnutrida ou subnutrida. Por quê? Embora ela consuma muito carboidrato, muito lipídio,
ela não faz consumo de outros nutrientes que são essenciais para a manutenção do organismo, tá? Então, essa diferença é muito importante que vocês saibam. Tudo bem? Então, pessoal, os nutrientes, eles vão entrar nos processos de metabolismo estrutural, tá? Por exemplo, os aminoácidos que vão compor as proteínas, tá? Que vão fazer a construção das organelas, das estruturas celulares, das enzimas, proteínas que vão agir na célula, tá? E eles podem atuar também no processo de obtenção de energia, eles vão fazer parte diretamente do metabolismo energético. Por exemplo, carboidratos e lipídios, que vão ser quebrados, né? E os seus derivados vão ser utilizados no processo energético, tá? Lá nas mitocôndrias, enfim. Tudo bem? A gente já vai entrar com um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Mas, enfim, nutriente, então, é tudo aquilo que é necessário para o funcionamento do nosso organismo, tá? Que vai atuar, então, no crescimento, manutenção e reparo do nosso organismo. Quando a gente pensa, então, em nutrientes disponíveis na alimentação, pessoal, a gente tem dois tipos básicos, tá? Que são os macronutrientes e os micronutrientes. A diferença entre esses nutrientes está relacionado à quantidade que a gente deve consumir no dia a dia. Por exemplo, os macronutrientes são aqueles nutrientes que a gente precisa consumir em grandes quantidades. Macro vem de grande, grande quantidade, tá? Quem são eles? Os carboidratos, as proteínas e os lipídios, tá? E os micronutrientes são os que a gente pode consumir em quantidades menores, como as vitaminas e os sais minerais. Tudo bem? Super tranquilinha essa aula mesmo, pessoal. Tá, e aí eu falo para vocês que eu vou ensinar a fisiologia da digestão, né? Quando vocês pensam em digestão, é lógico que vocês já vão diretamente no estômago, né? Principalmente de vocês, né? É o primeiro órgão que o pessoal pensa. Mas a digestão, a gente vai ver na semana que vem, ela vai acontecer em várias seções do nosso trato gastrointestinal, tá? Por quê? Porque a digestão é justamente o processo pelo qual os nutrientes grandes e complexos são quebrados em moléculas simples. E essas moléculas simples é que vão ser utilizadas pelo organismo, tá? Então, a gente vai ter dois tipos de digestão que a gente pode realizar, tá? Duas maneiras de realizar uma digestão, tá? Que é a maneira física, que vai ser aquela maneira, por exemplo, da mastigação, onde a gente reduz o tamanho do alimento, só que a gente não transforma os nutrientes, tá? Você não quebra, por exemplo, o amido em várias moléculas de glicose, tá? Na digestão física, você não consegue fazer isso. A única coisa que você faz é diminuir o tamanho do alimento, permitindo que aumente dessa maneira a superfície de contato daquelas partículas alimentares com as enzimas, tá? E aí, quando eu estou falando de enzima, eu estou falando de proteína, né? Estou falando de molécula química, que vai realizar, então, o processo de digestão química, que é justamente a transformação do alimento, tá? Então, essas enzimas, elas vão transformar o alimento nos nutrientes. Elas vão quebrar esses alimentos, tá? Através de reações de hidrólise, tá? Como que vai ser essa quebra, então? A gente pode usar o amido e o glicogênio, né? E através de enzimas, que a gente vai discutir mais na aula da semana que vem, a gente vai quebrar essas partículas em glicose, tá? Esses nutrientes, tá, que vão ser quebrados, essa glicose que vai ser transformada, né, o amido vai ser transformado em glicose, essa glicose que é passível de absorção e utilização nas células, tá? Por isso que é importante. Amido, glicogênio, a gordura em si, elas são moléculas muito grandes, elas não conseguem ser absorvidas diretamente pelas células, muitas vezes, tá? Então, no nosso caso, né, a gente vai usar algumas enzimas
que vão quebrar essas moléculas em moléculas que vão conseguir adentrar na nossa célula, vão conseguir ser absorvidas, tá? Então, gorduras a gente vai quebrar formando moléculas de ácidos graxos e glicerol, moléculas de DNA e de RNA a gente vai quebrar em nucleotídeos, as moléculas de proteína a gente vai quebrar em porções menores, que são os aminoácidos, e outros nutrientes, né? Como eu já falei para vocês, a vitamina, os sais minerais, a água não entra como nutriente, tá? Mas ela tá na composição do alimento. Eles não vão precisar de digestão, porque eles já são moléculas super pequenas que elas conseguem já adentrar na célula. Tudo bem? E agora os tipos de digestão que a gente pode realizar, então, né? A gente, assim, o nosso reino animal, né? Não só ele, mas, enfim, os seres vivos, tá? Os tipos de digestão que podem acontecer. A digestão intracelular, e aí o nome já fala, né? Intra é dentro. Celular vem de iPhone? Não, tá? Vem de célula. Então, a digestão que vai acontecer dentro da célula. Quem que vai fazer essa quebra, né, das partículas alimentares em nutrientes? As enzimas presentes no lisossomo. Então, a célula ela vai, por exemplo, fagocitar a partícula de alimento, tá? Envolver essa partícula no fagossomo. Esse fagossomo vai se fundir com o lisossomo. Nessa fusão, o lisossomo libera suas enzimas. Essas enzimas agem sobre a partícula de alimento, quebrando nos nutrientes. Os nutrientes são disponibilizados por todo o corpo da célula, tá? Para as diferentes organelas e diferentes funções celulares. E o que resta do alimento que foi quebrado, o que não serve como nutriente, é jogado fora. Tudo bem? Simples. Vocês já viram isso, acho que na frente do Danilo, né? E outro tipo de digestão que a gente pode encontrar é a digestão extracelular, tá? Quando ela acontece fora da célula, tá? Então, as enzimas, elas são produzidas pelas células, mas elas são liberadas no meio externo à célula. E é aí que a loucura acontece, porque essa digestão, essa quebra fora da célula, ela pode acontecer dentro de um organismo, dentro do corpo de um organismo, então ela pode ser intracorpórea, ou ela pode acontecer fora do organismo, ela pode ser extracorpórea. Então, a digestão intracorpórea é aquele tipo que a gente vê, por exemplo, dentro da gente mesmo, tá? Com as nossas enzimas, por exemplo, no estômago, elas são, na verdade, o ácido, né? E as enzimas, por exemplo, pepsina e tal, ela é liberada pelas células que compõem a parede, o trato gastrointestinal, tá? E aí elas vão quebrar as partículas de alimento em alguns nutrientes já, tá? Isso vai acontecer mais no intestino delgado, mas eu vou entrar com detalhes com vocês na semana que vem. Mas elas vão jogar as células daquela parede, né, do intestino delgado, elas vão jogar as enzimas para fora delas. Vão quebrar o alimento ali na luz, né, que a gente fala, do intestino, tá? Então, é uma digestão que vai acontecer extracelularmente, só que intracorpórea, é dentro de um corpo, tá? A gente vê isso nos quinidários também, que ele apreende, meio que engolfa, né? Engole, não posso usar muito esse termo, mas faz a presa entrar pela cavidade gastrovascular. Os nemateumintos também, que se alimentam, né? Entra o alimento então pela boca, os anelídeos, e vão fazer essa digestão dentro desse tubo digestório, tá? A digestão extracorpórea, pessoal, é o que a gente vê principalmente nos fungos e nos aracnídeos, né? Os fungos, então, através das hifas, tá? Vão liberar várias enzimas ali no substrato, onde ele fica
aderido, né, onde tem o alimento, e essas enzimas digestivas vão quebrar esse substrato, liberando os nutrientes, por exemplo, glicose e aminoácido, que vão ser absorvidos pelas suas próprias hifas, tá? Então, a digestão está acontecendo fora do corpo do fungo, tá? De uma maneira extracelular também, tá? Depois só acontece a absorção. Os aracnídeos, por exemplo, eles fazem digestão extracorpórea seguida de intracorpórea, tá? Então, eles quebram as partículas de alimento, né? Eles aprisionam a presa. Aí, eles inserem as enzimas digestivas lá na presa, tá? Essas enzimas vão praticamente liquefazer todas as entranhas, né? Os órgãos dentro da presa, vai formar um suquinho ali alimentar, e aí esse aracnídeo vai tomar esse suco, que já é o alimento parcialmente digerido, e vai completar a digestão dentro do corpo, lá no tubo digestório dele. Tudo bem? Então são essas diferenças básicas. Agora, pessoal, a gente vai falar de vitaminas. E aí é uma coisa assim que é uma parte legal para saber, mas ao mesmo tempo eu não vou mentir para vocês que acaba exigindo uma certa decoreba de vocês, tá? Um certo treinamento com exercício para vocês gravarem essas informações, tá? Vamos lá. Quando eu falo vitamina, então, o nome, ele já se refere, né? Já dá uma ideia do que significa. Vit vai significar vital, relacionado à vida. E amina vai se relacionar ao grupo amina mesmo, tá? Ao grupo molecular amina. Então é como se fossem aminas vitais, aminas necessárias à vida. Por que tem esse nome? Porque a maioria das moléculas que a gente chama, que a gente conhece como vitamina, tá? Elas têm um grupo funcional amina. É a maioria, tá? Não é todas, mas a maioria tem. Então, o nome correto para a gente dar é de fatores alimentares acessórios. Por que a gente chama assim, então, pessoal, de fatores alimentares acessórios? Porque essas moléculas elas não são energéticas, tá? Então elas não dão energia. Quando vocês compram aquelas cápsulas, né, famosas, aqueles multivitamínicos, eles fazem uma propaganda da pessoa super animada com mais energia. Não é porque as vitaminas dão energia, tá? Mas sim porque elas vão regular algumas atividades essenciais nas nossas células e isso acaba melhorando o desempenho no nosso organismo como um todo. Mas é claro que isso só vai acontecer em pessoas que não consomem alimentos com vitaminas, tá? Ou que tem uma deficiência metabólica que pode ser genética, ou enfim, de várias origens mesmo, que não consegue, por exemplo, armazenar a vitamina ou não consegue aproveitar, tá? Então, aqueles suplementos multivitamínicos que a gente vê, a propaganda, que todo mundo fala que tem que tomar, é só quando o médico recomenda, tá? E se você tem uma alimentação muito boa, se você tem acesso a uma alimentação com muitos nutrientes, você não precisa gastar dinheiro com esses suplementos, tá? É a menos que você esteja grávida, por exemplo, ou com alguma imunodeficiência, tá? Então tem essas características. Por que é importante não consumir suplemento vitamínico além da alimentação, né? Se você não precisa. Porque esses nutrientes, lembra que as vitaminas estão lá no grupo com os micronutrientes? Então, eles devem ser consumidos em baixa quantidade. O corpo não precisa do excesso. E às vezes o excesso de algumas vitaminas pode ser danoso para o organismo, tá? De novo, não são digeridos, tá? Então, os micronutrientes, eles não sofrem o processo de digestão, só a absorção, tá? São absorvidos diretamente pelas células e elas podem atuar como coenzimas, então elas
agilizam ou favorecem processos enzimáticos dentro do nosso organismo. A gente pode dividir as vitaminas em dois grupos, tá? As vitaminas lipossolúveis, ou seja, elas são solúveis em lipídios, e elas que são só as vitaminas que são absorvidas junto com a gordura, tá? E elas ficam armazenadas, elas conseguem ficar bem armazenadas no tecido adiposo, tá? É o grupo queda que a gente fala, tá? Composto das vitaminas K, E, D e A, tá? O K, a vitamina K referente à ajuda, né, na coagulação. A vitamina E, a sua deficiência leva a processos de esterilidade. A vitamina D, a sua ausência leva a processos de raquitismo, tá? E a falta da vitamina A leva ao desenvolvimento de cegueira, pode levar ao desenvolvimento de cegueira, tá? E as vitaminas hidrossolúveis, pessoal, é porque elas são solúveis em água, então elas são facilmente, o excesso dessas vitaminas é facilmente perdido, eliminado com a urina, tá? Então não adianta você tomar 7 cápsulas de vitamina C por dia, porque aquele excesso vai ser eliminado com a urina. E se você toma muito excesso, como vai ter todo um processo de fabricação da urina nos rins e tudo mais, essa carga grande de vitamina pode prejudicar o seu sistema renal, tá? Que vai atuar em algumas funções bem mais complexas lá, que podem causar lesões renais, tá? Geralmente a gente fala para vocês que elas não ficam armazenadas, as vitaminas hidrossolúveis, mas elas ficam, tá? Um pouquinho nos órgãos que tem bastante presença de água, por exemplo, o pulmão, tá? Como elas são hidrossolúveis, elas ficam um pouquinho ali, circulando naquela água, né? Solúveis naquela água. Mas é bem menos quantidade de armazenamento do que as lipossolúveis, tá? É bem menos. Quem são essas vitaminas? A vitamina C, cuja ausência causa escorbuto, tá? E as vitaminas do complexo B, tá? Que é a vitamina B1, B9 e a B12, que são as principais que a gente mais vê, tá? E a gente tem um grupinho, pessoal, dentro, né, juntando as hidrossolúveis com as solúveis, das vitaminas que atuam como antioxidante, tá? São as vitaminas que vão sequestrar os radicais livres, tá? O radical livre, então, ele vai ser moléculas, por exemplo, como o de oxigênio, que tem um elétron solitário, tá? Aí o que eles fazem? Como tem esse elétron solitário sobrando, tá? Essas moléculas elas se ligam a algumas moléculas essenciais das nossas células. Por exemplo, a gorduras, tá? Aos lipídios da membrana plasmática e ao DNA, que é a função que a gente mais fala no ensino médio, né? Então, esses radicais livres se ligam ao DNA. E aí, quando eles se ligam, eles geram danos às moléculas de DNA ou à estrutura da membrana plasmática, tá? E aí, como que a gente faz para dar uma segurada nesses radicais livres, tá? O nosso corpo pode produzir ou a gente pode ingerir as vitaminas E, C e A, tá? Mas tem proteínas antioxidantes, enzimas antioxidantes que o nosso organismo produz também para ajudar a segurar esses radicais livres, tá? E daí, essas substâncias antioxidantes, elas doam um elétron para esse radical livre, impedindo que ele se ligue ao DNA, por exemplo, tá? A respeito de radical livre ou antioxidante, eu não sei se vocês têm alguma frente de biologia que discute o papel deles para vocês. Se vocês não tiverem e quiserem tirar alguma dúvida comigo, me fala no chat, tá? Que a gente vai ter tempo para isso. Aí eu explico umas coisinhas mais
umas curiosidades sobre os radicais livres para vocês, tá bom? Vamos falar de uma por uma, tá? Então vamos começar com a vitamina A. A vitamina A, ela pode ter dois nomes também, tá? Outros dois nomes, como retinol, retin, acho que já dá uma dica para vocês, né? Tá relacionado com retina. Ou pode ter o nome de axerofitol. E aí o nome tem um significado também. Prefixo A significa o quê? Não, tá? Prefixo de negação. Muito bem, Gi, tá? Ofitol significa o quê? Quando vocês vão no oftalmologista para ver o quê? Olho. Perfeito, tá? E cheiro, pessoal, vocês lembram o que significa? Tá? Não quer dizer olfato, não. Esse cheiro com X. Vocês veem muito em botânica e ecologia, tá? Está relacionada com seco, secura, tá? Então, xerofitol significa olhos secos, tá? Ou secura nos olhos. Axerofitol significa não olhos secos, ou seja, evita que os olhos fiquem secos. E é justamente essa a função, uma das funções da vitamina A, tá? Ela evita, desculpa, que os olhos fiquem secos. Outra função, né, que ela vai ter na atuação dos bastonetes, que são aquelas células do olho que vão atuar na visão em preto e branco, tá? Esses bastonetes, eles são bem ativos, né, durante a noite, quando está mais escuro, a gente precisa distinguir bem o preto e o branco nos ambientes para conseguir enxergar algumas sombras, né, conseguir se localizar um pouquinho, tá? Esses bastonetes, eles são formados por rodopsina, e essa rodopsina precisa da vitamina A para funcionar. Se não tem vitamina A, não funciona a rodopsina, consequentemente os bastonetes perdem a visão. Perdem a visão não, mas perdem a função, tá? E acaba prejudicando essa visão em preto e branco que a gente tem, causando assim um processo que a gente chama de cegueira noturna, tá? Outra função também da vitamina A é que ela participa da manutenção do tecido epitelial. Então, alguns de vocês que vão para dermatologista, para dermatologista, a médica ou o médico pode indicar para vocês passarem pomadinhas de vitamina A ou ingerirem alimentos que contêm fontes de vitamina A. Por exemplo, alimentos amarelos ou vermelhos, eles têm o precursor, né, que é o pigmento beta-caroteno, que ele é convertido em vitamina A depois que ele passa pelo nosso fígado, tá? Então a gente consome esses alimentos, cenoura, tomate, beterraba, aí esse pigmento passa pelo nosso fígado e lá no nosso fígado ele é transformado em vitamina A. Mas a gente pode consumir vitamina A diretamente de ovos, fígado, leite integral, tá? O que é interessante aqui? Geralmente, alguns vestibulares podem pedir para vocês saberem as fontes de vitamina, tá? Vou ser bem sincera com vocês, tá? Fígado vai ser onde vocês vão encontrar qualquer vitamina. Se vocês têm dúvida, assim, putz, não lembro onde eu vou encontrar vitamina B, coloca fígado, tá? Vitamina A, coloca fígado. Vitamina, sei lá, vitamina D não, mas vitamina A e vitamina K também, vocês podem colocar fígado, tá? Fígado é o principal, tá? É o que vocês colocam que vai dar certo, não tem como esquecer, tá? E verduras e legumes também, eles não vão ter uma vitamina principal, uma vitamina só na sua composição, tá? Eles vão ter um conjunto de vitaminas, tá? Por exemplo, frutas cítricas, né? Elas são muito ricas em vitamina C, que a gente vai ver. Mas elas também têm pigmentos como carotenoides que podem ser convertidos em vitamina A também, tá? Então é interessante vocês saberem essas fontes.
Aqui, pessoal, só para dar um exemplo para vocês, ó, os olhos secos que causa, tá, xeroftalmia pela ausência de vitamina A, tá? Isso pode acabar fazendo com que, como o olho fica seco, né, fica sem lubrificação, fica mais fácil de ele sofrer algumas lesões na córnea. E isso acaba prejudicando a visão também. E a visão noturna é isso aqui. Tipo, às vezes 8 da noite você está andando num ambiente até que tem luz urbana, né? Quando sua visão está normal, você enxerga assim. Mas se você está com cegueira noturna, ó como vocês não conseguem, não conseguiria distinguir as sombras, tá? Esse é um problema bem grande. Então, né, a gente pensar no meio ambiente, né, na selva é bem problemático. Mas não, na cidade, quando vocês estiverem dirigindo, andando nas ruas, é um problema também. Outra vitamina que a gente vai ver também, pessoal, é a vitamina D, tá? Também chamada de calciferol. O nome, né? Esse nome calciferol vem de calce, que vai se referir a cálcio, tá? E ferol não é ferro não, tá? É ferre, significa possuir, tá? Por quê? Porque a vitamina D, ela vai ajudar na absorção de cálcio. E não só de cálcio, mas também na absorção de fósforo. E onde a gente encontra esses dois componentes minerais, pessoal? Cálcio e fósforo. Pensa rápido. Isso mesmo, Igor. Lá no osso, tá? Na matriz óssea, tá? Então, a vitamina D, ela vai ajudar, né, a formar, né, a constituir os elementos, né, absorver os elementos que vão constituir a matriz óssea, tá? Atualmente, ela não é tão compreendida mais como vitamina, tá? Ela é mais compreendida como hormônio, mas é uma discussão que ainda tá sendo discutida. Mas a tendência mesmo é que a gente passe a compreender a vitamina D como hormônio, tá? A gente não consome a vitamina D diretamente, tá? A gente consome os precursores da vitamina D, tá? E a gente tem esses precursores também no nosso organismo. Por exemplo, na pele, a gente tem moléculas de colesterol, né? Nas células que vão compor a pele, tá? Essas moléculas de colesterol, né? Quando a gente toma sol e tem a incidência dos raios ultravioletas, esse colesterol é convertido em vitamina D3, tá? E os vegetais também, o colesterol da célula vegetal a gente chama de ergosterol. Ele é convertido em vitamina D2, tá? A via química disso é absurdamente complexa, assim, tá? Não é uma coisa que compensa da gente ver com detalhe no ensino médio, tudo bem? Mas é isso que vocês precisam saber. A carência dessa vitamina D, ela pode causar o raquitismo, já vou mostrar para vocês uma imagem, mas basicamente é a deficiência na composição da matriz óssea. A osteomalácia também está relacionado com isso, tá? São pessoas que têm baixa absorção de cálcio e ela pode também levar aos processos de osteoporose, tá? Em indivíduos mais jovens. É comum que indivíduos idosos apresentem osteoporose, mas indivíduos jovens com falta de vitamina D também podem apresentar. Por isso que é tão importante tomar um sol, tá? Por 5 minutos nos braços e nas pernas, todo dia, tá? Aquele sol do meio-dia mesmo, mas é só 5 minutinhos, porque o excesso de raio ultravioleta pode levar ao desenvolvimento de câncer, né? Então tem que saber dosar bem, não pode exagerar, mas você também não pode se esconder do sol para sempre, tá? As fontes que a gente pode ter de vitamina D, pessoal. O óleo de fígado de bacalhau, tá? Frutos do mar e o leite integral, tá? Alimentos que são ricos em gordura, justamente porque eles têm esses precursores que vão se transformar depois em vitamina D no nosso organismo. Aqui, pessoal, tá algumas imagens de raquitismo, né? O que a gente pode perceber, pessoal? Que a matriz
né? O que acontece em todas as doenças associadas à deficiência de vitamina D? A matriz óssea, ela fica, ela acaba não se formando com tanta adequadamente, né? Porque tem menos absorção de cálcio e fósforo. Então, mantém a síntese de colágeno, tá? Então, o osso vai ter aquela matriz orgânica de colágeno, mas a matriz inorgânica, ela é frágil. E aí, o que acontece? O osso fica meio flexível, digamos assim, tá? Não fica tão rígido e ele acaba entortando durante o crescimento, tá? Justamente por causa dessa deficiência. Outra vitamina que a gente vê, pessoal, é a vitamina K, tá? Que também é conhecida como fitoquinona. Ela é produzida no intestino, mas a gente pode consumir através de vegetais com folhas verdes escuras, como brócolis ou couve. Mas as bactérias da microbiota intestinal fabricam essa vitamina também dentro da gente, tá? Ela vai atuar no processo de coagulação. Por quê? Porque a partir da vitamina K vai ter a produção da protrombina, tá? Que vai ser uma proteína que vai ajudar no processo de coagulação. Na aula de tecido sanguíneo, eu dou o detalhe dessa via para vocês, para a gente retomar esse conteúdo, tudo bem? Outra vitamina E, pessoal, super importante, tá? É a vitamina E, né? Que também a gente chama de tocoferol. Ela é a vitamina antioxidante, uma das vitaminas antioxidantes que a gente mais tem estudado nesse processo antioxidante. Ela ajuda na formação dos espermatozoides, tá? E justamente por causa da sua deficiência, né? Pode levar à esterilidade, tá? E também à degeneração dos neurônios. Alguns estudos indicam que ela também afeta a libido, tá? Que a deficiência de vitamina E está associada com uma libido mais baixa também, tá? O que é interessante? Então, ela está presente muito naquelas amêndoas, né? Castanha, nozes, nos cereais e nos vegetais verdes escuros também. Então, é uma vitamina bem interessante, ela é muito fácil de ser consumida, tá? Praticamente uma castanha que você coma por dia já tem a quantidade de vitamina E necessária para você, é necessária diária para você consumir. A vitamina, né, que a gente mais ouve falar também é a vitamina C, né, que vem do nome, né, que tem o nome ácido ascórbico. E aqui o nome também já identifica o que ela pode estar relacionada, pessoal. O A, de novo, significa negação. Escórbico tem a ver com escorbuto, a doença dos marinheiros, tá? Então, ela não deixa ter escorbuto, tá? Na aula de tecido conjuntivo, eu já falei para vocês um pouquinho. Ela atua na síntese de colágeno, né? E o colágeno ele vai estar relacionado com tecido conjuntivo, vai estar presente nos diferentes tipos de tecido conjuntivo. E de maneira bem visível nos tecidos conjuntivos que estão presentes nos vasos condutores, nos vasos sanguíneos. Nossa, gente, desculpa se tá muito barulho, mas tá insuportável o trânsito aqui. Que Botucatu já saiu meio que da quarentena e aí a galera tá fazendo racha na avenida. Mas enfim, vamos lá. Então, né, esse colágeno presente nos vasos sanguíneos, né, ele ajuda a formar esse vaso sanguíneo. A falta do colágeno acaba favorecendo com que esse vaso sanguíneo ele se rompa de maneira fácil, né? E na gengiva, esses vasos sanguíneos eles são bem perceptíveis, né? Por isso que a gengiva tem esse tom bem rosáceo, né? Porque ela é muito irrigada de vaso sanguíneo. Aí o que acontece? Qualquer atrito, né, que tenha, ela já pode sangrar
quando a pessoa tem essa deficiência de colágeno. E aí também o que acontece? Esse tecido conjuntivo ele ajuda a dar uma segurada na inserção dos dentes. Então, se a pessoa não tem esse colágeno, acaba perdendo essa inserção e os dentes começam a cair, tá? E era uma doença que a gente via muito nos marinheiros, né? No século XV e XVI, tá? E aí, quando essa doença, quando o pessoal começou a perceber essa doença mais, percebeu que durante os meses de navegação, porque eram semanas navegando, né? Os marinheiros começavam a aparecer com essa doença, né? Começava a cair os dentes, sangrar a boca. Daí, quando eles chegavam em terra firme, que eles comiam limão, comiam laranja, frutas, né? Parava, a doença melhorava. Então, eles associaram, né, o consumo de frutas com a redução da incidência dessa doença. E aí eles começaram a colocar nos porões dos navios laranjas e limão para os marinheiros consumirem durante a viagem, para evitar que o escorbuto se manifestasse, tá? Outra coisa importante, pessoal, é que a vitamina C ajuda na absorção de ferro, tá? Então é muito importante consumir, sempre que vocês comem alimentos ricos em ferro, por exemplo, feijão, espinafre, é importante consumir junto suco de laranja, suco de limão, algum suco de fruta cítrica, né, que é a fonte dessa vitamina C, junto para favorecer ainda mais a absorção desse ferro. E agora, por fim, pessoal, as vitaminas do complexo B, tá? Essas vitaminas, todas as vitaminas do complexo B, elas estão relacionadas com processos de respiração celular e, consequentemente, com produção de energia. As fontes que a gente pode ter: as amêndoas, ovo, fígado, leite, sempre aparecendo, né? Essa tríade, ovo, fígado e leite, carnes magras e os vegetais também. Então a primeira vitamina que a gente vai ver é a vitamina B1, tá? Que a gente pode chamar de tiamina também. Essa vitamina, pessoal, ela ajuda a manter o tônus muscular, tá? Então, aquela capacidade que o músculo tem de manter a nossa postura, tá? E auxilia também no funcionamento do sistema nervoso. A deficiência vai causar algumas inflamações nos nervos, por exemplo, uma polineurite, que é uma inflamação generalizada nos nervos, e uma doença que a gente chama de beriberi, tá? Essa doença beriberi, pessoal, ela significa no idioma singalês lá do Sri Lanka, essa expressão beriberi, né? Significa fraco, fraco, ou não posso, não posso, sempre duplicado para dar esse tom de ênfase, né? E era uma doença que se via muito nos marinheiros também, tá? Conforme eles ficavam muitas semanas no mar e não tinham acesso a uma nutrição variada, né? Uma alimentação variada e rica em nutrientes, eles começavam a apresentar sintomas de prostração, muito cansaço, né? Um enfraquecimento muito grande na musculatura, porque eles não conseguiam manter o tônus muscular, tá? A força muscular. E eles não conseguiam nem levantar da cama, tá? Mal conseguiam falar, eles falavam fraquinho, assim, beriberi, né? Na língua singalês. Então, a pessoa, né, ela acaba perdendo, então, esse tônus muscular, tá? E acaba, por exemplo, não conseguindo andar sozinha, precisa do auxílio de muletas, tá? Ou cadeiras de rodas. Outra vitamina que a gente conhece da vitamina do complexo B é a vitamina B2, também conhecida como riboflavina, tá? Ela vai ajudar no processo de respiração celular, lá na produção das moléculas do FAD, vai atuar na produção de anticorpos, na produção de células sanguíneas, e ela ajuda também a manter a tonalidade saudável da pele, tá? Não deixar aquela palidez. Temos também a vitamina B3, né, que é a niacina, também ajuda na manutenção do tônus muscular e no funcionamento do sistema digestório.
tá? Ela vai atuar também na coordenação nervosa e a deficiência causa uma doença que a gente chama de pellagra ou doença dos 3D, tá? Que a pessoa vai apresentar 3 sintomas, tá? Praticamente ao mesmo tempo, que é uma dermatite muito forte, né? Uma inflamação na pele, com muita coceira, tudo mais. Sintomas de demência e diarreia muito forte. Acho que a mais importante que a gente vai ver, pessoal, das do complexo B é a vitamina B9, também conhecida como ácido fólico, tá? Ela atua na síntese das bases nitrogenadas, ela vai ter um papel super importante no desenvolvimento do tubo neural, tá? Então, o que que acontece? Lá no desenvolvimento fetal, durante a formação do tubo neural, precisa ter ácido fólico, tá? Tanto é que é importante a presença dessa vitamina que para todas as mulheres grávidas é recomendada a suplementação, aí sim. Lembra que eu falei na gravidez? Nesse caso é recomendada a suplementação. Por mais que você tenha uma nutrição legal, às vezes as mulheres grávidas elas vomitam muito, né? Não conseguem fazer o processo de digestão completo, nem total absorção dos nutrientes. Então, as ginecologistas, obstetras, na verdade, elas vão recomendar para as mulheres grávidas a suplementação com ácido fólico no primeiro trimestre de gravidez, tá? Outra coisa, no Brasil, como é importante a presença dessa vitamina também, tá? Lógico que não só no desenvolvimento fetal, mas, né, na síntese das nossas bases nitrogenadas, tal. Como é importante, é obrigatória a adição de B9 na farinha de trigo. Podem ver, sempre que vocês compram farinha de trigo no supermercado, vem escrito lá, enriquecida com ácido fólico, porque é obrigação aqui no Brasil, tá? A deficiência, pessoal, vai causar anencefalia, então a gente pode ter o nascimento de bebês que nascem sem completo desenvolvimento do cérebro, tá? Justamente porque não consegue desenvolver o tubo neural também. Má formação do feto ou anemia megaloblástica, tá? Que é quando as células do sangue, elas têm o precursor que elas são maiores e elas vão amadurecendo e formando as hemácias e as outras células, né? Sem a vitamina B9 não acontece esse amadurecimento. E aí a pessoa não tem as células maduras circulando no sangue. E por fim, pessoal, a vitamina B12, tá? Que a gente pode chamar também, mas é raro de vocês verem, mas um outro nome caso apareça, que é o cianocobalamida, tá? Que vai ajudar na maturação, desculpa, das hemácias e na renovação celular, tá? A deficiência vai causar quadros de anemia, né? Ou perniciosa, aquela anemia que se mantém, ou anemia megaloblástica, que é aquilo que eu falei para vocês. As hemácias não terminam o amadurecimento e aí elas não conseguem atuar direto lá na corrente sanguínea, não conseguem fazer o transporte de oxigênio e gás carbônico, tá? E daí você vê células esquisitíssimas no sangue, tá? Células muito grandes no sangue. E os sintomas também vão causar falta de concentração, falta de memória e de atenção, cansaço, formigamento nas pernas, tudo mais, por causa desse quadro de anemia que pode se desenvolver, tá? É isso, pessoal. Como deu para perceber, né? Espero que vocês tenham percebido que uma doença ela não está relacionada só com o tipo de anemia, ela pode estar com o tipo de deficiência de vitamina. Ela pode estar relacionada com deficiência de vários tipos de vitaminas, tá? E a deficiência de algum tipo de vitamina pode causar diferentes doenças também, tá? O que é interessante? Raramente você vai ver
tirando vitamina D, tá? Por causa da ausência da pessoa não tomar sol e tal. Mas raramente a gente vê a pessoa ter deficiência de um tipo de vitamina só, tá? Quando a gente vê deficiência de vitaminas, a gente vê uma deficiência no conjunto. E isso está muito relacionado, de novo, voltando aos primeiros slides, com a deficiência nutricional durante a alimentação, tá? Então, vou disponibilizar o texto para vocês. Vocês leiam também para a gente fazer uma discussão e a gente faz os exercícios. Tudo bem? Beijo grande, gente!